Goin no Jun, o livro dos 5 anéis. Capítulo 2. Água. O espírito dos mandamentos da escola Nitente está baseado na água. E neste capítulo da água, explico os métodos de obter vitórias, expondo a maneira de manejar a espada longa adotada por nossa escola. Esses mandamentos são de exploração difícil em seus pormenores. Embora as palavras sejam insuficientes, o essencial será intuitivamente entendido. Tudo o que está escrito neste livro deve ser meditado palavra por palavra, letra por letra. Se o leitor não prestar a devida atenção, poderá, muitas vezes, compreender os mandamentos de maneira errada. Não obstante as vantagens da arte militar de nossa escola estarem aqui expostas como se fossem relativas ao combate individual, é importante ampliar de tal forma a visão que seja possível aplicar estas mesmas vantagens em batalhas de 10.000 homens contra igual número de adversários. Porém, se houver erro ou equívoco de julgamento, por menor que seja, sobre os mandamentos aqui expostos, eles serão desvirtuados e levarão ao desastre. A simples leitura deste texto, entretanto, não será suficiente para conduzi-lo à quintessência da arte militar. Ao considerar que foi escrito para o seu bem, é necessário que vá além da simples leitura ou memorização, procurando integrar tudo o que está dito ao seu próprio corpo, de tal modo que, ao final, descobrirá no que foi assimilado vantagens que parecerão criadas pelo seu próprio espírito. É preciso esgogitar a fim de entender bem. Atitude espiritual na arte militar. Segundo os mandamentos da arte militar, o estado espiritual de um combatente não deve ser diferente daquele da vida normal, tanto nas situações mais comuns da vida cotidiana, como nos momentos de praticar a arte militar. O seu estado de espírito não deve ser alterado. Mantenha o espírito aberto, reto, sem tensão excessiva, nem relaxamento, em perfeito equilíbrio. Haja com tranquilidade, tendo cuidado de evitar a paralisação, mesmo por um instante. O espírito deve se manter dinâmico e livre. Refletir bem a esse respeito. Mesmo quando o corpo está em repouso, o espírito não deve relaxar. E no momento em que o corpo estiver agitado, o espírito deve manter-se atento, não se deixando levar pelo corpo. O corpo não segue o espírito, e o espírito não acompanha o corpo. Preste atenção no espírito, mas não no corpo. Não deixe nada fora do alcance do espírito, mas mantenha-o sereno, sem excesso de ânimo, mesmo que na aparência o espírito se apresente fraco. No fundo, ele deve ser forte. Mantenha o seu espírito sempre inescrutável para os outros. Pessoas de corpo pequeno devem saber tudo sobre o que há de grande no espírito. E pessoas de corpo grande devem conhecer bem as pequenas coisas do espírito. Tanto aquele de corpo grande como o de corpo pequeno devem ter o espírito reto, mantê-lo imparcial em relação a si próprio. É necessário conservar o espírito imaculado e aberto, e a sabedoria dentro de amplos horizontes. É essencial polir tanto a sabedoria como o espírito, aguçar a sabedoria, conhecer a justiça e as injustiças do mundo. Penetrar em todos os campos das artes, percorrer seus caminhos, evitar sempre ser enganado por outrem. Só então se atingirá a sapiência da arte militar. Na sabedoria da arte militar, aprende-se a discernir coisas distintas entre si. Mesmo nos momentos tumultuados de um combate, é preciso buscar os preceitos da arte militar, mantendo o espírito inabalável. Deve-se refletir bem sobre isso. Postura do corpo na arte militar. Manter correta a postura do corpo é de suma importância. Trazer a cabeça erguida, sem se inclinar para a frente, para trás ou para o lado, e não encolher.
Os olhos devem estar firmes, a fronte sem rugas, apenas as sobrancelhas levemente franzidas, mantendo firme os globos oculares e fechando um pouco os olhos para não pestanejar. A feição descontraída, o nariz reto, avançando ligeiramente o queixo. Conservar reta a nuca, deixando a força distribuir-se por igual, dos ombros ao resto do corpo. Com os ombros desembaraçados, a coluna vertebral reta, sem avançar o traseiro. Tensionar a parte do corpo que vai dos joelhos até a ponta dos artelhos. Forçar a barriga para frente, a fim de evitar que os quadris se curvem. Colocar a bainha da espada curta, a wakizashi, entre a faixa e o ventre, evitando que a faixa se afrouxe, como recomenda o ensinamento de apertar a cunha. Em resumo, o essencial é fazer sempre da postura normal a postura de combate, e vice-versa. Isso é o que importa. É preciso examinar bem o assunto. Olhar na arte militar. O olhar deve abranger o mais amplo espaço possível. Existem dois tipos de olhar: o de apenas ver e o de perceber. O olhar da percepção é poderoso, enquanto o de apenas ver é fraco. Ser capaz de enxergar como se estivesse perto o que está longe e como se estivesse longe o que está perto. Eis o essencial na arte militar. É importante na arte militar conhecer a espada do adversário sem fixá-la. É preciso estudar bem a questão. O olhar deve ser o mesmo tanto num combate individual como numa batalha de exércitos. Ver os dois lados sem mexer o globo ocular é fator de grande importância. Mas todo esse aprendizado demanda disciplina e paciência. Não pode ser aprendido de repente, em momentos de urgência. Depois de ter compreendido tudo o que foi exposto aqui, é necessário refletir sobre a questão do olhar, que deve se manter o mesmo, tanto nas circunstâncias da vida cotidiana, como em quaisquer outras. Convém meditar tudo o que foi exposto aqui. O modo de segurar a espada longa. Ao segurar a espada longa, é indispensável manter o polegar e o indicador flexíveis, o dedo médio nem tão apertado, nem tão frouxo, comprimindo a espada com o anular e o mínimo. Não é bom que haja folga na palma da mão que segura o punho da espada. Agarrar a espada longa com a intenção de cortar o inimigo. No momento de golpear o adversário, deve-se conservar inalterada a posição da palma da mão, a fim de que ela possa agir com inteira liberdade. No caso de golpear a espada inimiga, interceptá-la ou prendê-la com a sua, mude o polegar e o indicador apenas o necessário para segurar a espada com a determinação de cortar o adversário. No caso de corte para teste, ou quando se aplica a arte da esgrima no golpear, não deve haver alteração na palma da mão para cortar um homem. No geral, tanto no que diz respeito à espada longa quanto às mãos, é condenável a imobilidade. A imobilidade representa a mão da morte. A mobilidade é a mão da vida. É necessário examinar tudo o que foi dito e refletir. O movimento dos pés. Para movimentar os pés, as pontas dos artelhos devem permanecer ligeiramente soltas, enquanto os calcanhares pisam firme. O trabalho dos pés, levando-se em conta as diferenças no tamanho dos passos ou na sua velocidade, consiste em mover-se sempre como no caminhar normal. Desaprova os 3 modos de mover os pés conhecidos como pés saltadores, pés flutuantes e pés fixos. Nos mandamentos da arte militar são importantes os pés yin-yang. Pés yin-yang significam não movimentar somente um pé, isto é, movimentar os pés esquerdo-direito, direito-esquerdo, no momento de golpear, recuar ou aparar o golpe inimigo. Repito, que jamais deve se mover um só pé. Refletir bem. As 5 posições de guarda. As 5 posições de guarda são: alta, espada acima da cabeça; mediana, espada na altura do rosto; baixa, a ponta da espada dirigida para baixo; lateral direita e lateral esquerda. Apesar da divisão em 5 posições, a finalidade é uma só: cortar o inimigo. Não há senão as 5 posições.
Em qualquer uma delas, não se preocupe com a posição em si, e sim em golpear o oponente. A dimensão maior ou menor da guarda deve ser decidida de acordo com as circunstâncias ditadas pelo momento. A alta, a mediana e a baixa são as posições essenciais do corpo. As laterais, posições de aplicação flexível. As posições laterais direita ou esquerda são usadas quando o espaço acima da cabeça e um dos lados se apresentem obstruídos. A decisão de optar pela direita ou pela esquerda depende das circunstâncias. O ponto essencial desses mandamentos consiste, em última análise, na posição do meio, que é a melhor. Aplica-se este princípio no confronto de exércitos. A posição do meio é a do general, sendo seguida pelas outras 4. Deve-se pensar e refletir sobre isso. Mandamentos da espada longa. Conhecer os mandamentos da espada longa consiste em, mesmo quando se brande a espada longa com 2 dedos, pode manejá-la à vontade, dominando perfeitamente sua trajetória. Contudo, vibrar com rapidez a espada longa, tentando executar meneios e floreios, pode resultar em dificuldades. Ela deve ser manejada naturalmente, com espírito calmo. Querer brandi-la com rapidez, como se tratasse de um leque ou de uma faca pequena, é criar dificuldade, porque contraria os mandamentos da espada longa. Neste caso, temos uma ação imprópria para a luta, que impossibilita cortar o adversário. Para golpear verticalmente com a espada longa, deve-se erguê-la seguindo a trajetória mais adequada. Em caso de golpe lateral, utilizar a via mais certa para a volta, abrindo sempre bem o cotovelo. Golpear com força. Esses são os mandamentos da espada longa. Dominada as 5 posições básicas de guarda na nossa arte militar, os mandamentos da espada longa estarão definidos e o seu manejo facilitado. Exercitar bem. Sequência das 5 posições. A primeira posição de guarda é a mediana e consiste em colocar a ponta da espada longa diante do rosto do inimigo, ao se defrontar com ele. No momento em que ele atacar, desvie sua espada longa para a direita e monte-a. Se ele atacar uma segunda vez, replique com a ponta da espada, defletindo a espada longa do inimigo para baixo, deixando-a nessa posição. E diante de uma nova tentativa de ataque do adversário, corte sua mão num golpe de baixo para cima. Essa é a primeira posição básica. Uma descrição genérica torna-se insuficiente para uma boa compreensão das 5 posições básicas de guarda. Elas precisam, acima de tudo, ser praticadas segundo os mandamentos da espada longa. Com o conhecimento prático das 5 posições básicas, é possível assimilar os mandamentos da própria espada longa, bem como os da espada manejada pelo inimigo. Essa é a razão por que insisto não haver outras posições senão as 5 descritas para se pôr em guarda na escola Nintou. É preciso treinar muito. A segunda posição básica é a alta, pela qual se mantém a espada longa acima da cabeça. Essa posição consiste em golpear o adversário no momento em que ele começa a atacar. Se não conseguir atingir o inimigo, mantenha a arma na posição em que ficou e, no instante do segundo ataque adversário, golpeie-o de baixo para cima para fazer o mesmo diante de outro ataque. Para se pôr em prática as posições básicas da guarda aqui descritas, deve-se levar em conta as diferentes situações psicológicas e os diferentes ritmos. No entanto, por meio de intensos e minuciosos treinamentos da escola Iti, será alcançado o perfeito conhecimento dos mandamentos das 5 posições de guarda com a espada longa. Assim, se chegará à vitória, de uma ou de outra maneira. É preciso exercitar bem. A terceira posição de guarda é a baixa, pela qual se mantém a ponta da espada para baixo, como se carregasse algo nas mãos. Quando o inimigo atacar, procure atingi-lo nas mãos, de baixo para cima. Nesse momento, ele procurará derrubar a espada longa de suas mãos. Golpeie então outro ponto, atingindo seu braço, ferindo pelo lado. Essa posição com a ponta da espada para baixo consiste em dar o golpe fatal no momento do ataque inimigo e se aplica sempre no treinamento da trajetória da espada longa, seja como principiante, seja em estágio adiantado. É preciso adestrar-se bem com a espada longa. A quarta posição
é a lateral esquerda. Com a espada posicionada no lado esquerdo, golpeie de baixo para cima as mãos do inimigo que o ataca. Nesse instante, ele procurará derrubar a espada. Apare o golpe e a seguir dê um contragolpe com sua arma um pouco acima da altura dos ombros, a fim de atingir-lhe os braços em diagonal. Eis os mandamentos da espada longa e o meio de vencer no exato momento em que o inimigo ataca. Convém estudar com afinco. A quinta posição é a lateral direita e consiste em se colocar em guarda com a espada longa dirigida para a direita. Ao responder ao ataque inimigo, deve-se erguer obliquamente a espada longa do lado direito até acima da cabeça, posição alta, e golpear o adversário diretamente de cima para baixo. Essa posição é essencial para conhecer os mandamentos da espada longa. Depois de se acostumar com essa posição de guarda, torna-se muito mais fácil o manejo das espadas pesadas. Não farei uma descrição minuciosa dessas 5 posições básicas de guarda. Antes de mais nada, é preciso conhecer os mandamentos da espada longa da nossa escola, aprender as noções gerais de ritmo e saber discernir o estilo do inimigo no uso da espada longa. Para isso, é essencial o treinamento diário das 5 posições. Na luta contra o adversário, é necessário estar perfeitamente ciente das trajetórias da espada longa, percebendo com clareza as intenções do inimigo e utilizando os diferentes ritmos para alcançar o triunfo em qualquer situação. É preciso ter grande discernimento. Ensinamento sobre Uko-Muko. Uko-Muko, ou guarda sem guarda, significa no sentido mais profundo saber com clareza se há ou não razão para se pôr em guarda com a espada longa. As 5 posições de guarda existem e podem ser adotadas, mas o importante é que o nosso espírito esteja preparado para cortar o inimigo, aproveitando-se de sua iniciativa ou de sua posição, conforme o local e o ambiente. Quando, de acordo com o julgamento da situação, se abaixa um pouco a posição da espada longa sobre a cabeça, já se estará na posição mediana. Se por julgar isso vantajoso, a pessoa erguer a espada um pouco acima, passará à posição alta. Também a posição baixa se eleva um pouco, transforma-se em posição mediana. Do mesmo modo, as posições laterais da direita ou da esquerda, se mudadas um pouco na direção do centro, conforme a situação, transformam-se em posição do meio ou baixa. É por esta razão que se estabelece o princípio do Uko-Muko, ou de guarda sem guarda. Quer dizer, a posição de guarda se modifica livremente conforme as condições do momento. Em princípio, uma vez com a espada longa nas mãos, deve-se agir com o espírito de cortar o inimigo de qualquer maneira, ao interceptar, desviar, fustigar, colar ou tocar a espada inimiga. Deve-se ter a mente concentrada sem vacilação, na oportunidade de cortar o adversário. Quem se preocupar com detalhes como golpear, colar ou empurrar a espada inimiga pode perder o momento de cortar o inimigo com as devidas decisões e eficiência. É importante pensar que tudo constitui motivo para a cutilada decisiva. Refletir bem. Segundo os mandamentos da arte militar, a disposição de forças dos exércitos em luta também representa uma posição de guarda. Tudo serve para a busca da vitória no combate. A posição de imobilidade é reprovável. É preciso muita reflexão sobre o que foi dito. Abater o inimigo com o golpe de um tempo. O golpe de um tempo para abater o adversário consiste no seguinte: achando-se os 2 combatentes frente a frente, ao alcance da espada longa, atacar com uma cutilada rápida e direta, sem vacilação do corpo nem do espírito. Enquanto o inimigo ainda estiver indeciso, o ritmo que impede o adversário de tomar uma resolução, seja de desembainhar, seja de aparar ou de golpear com a sua espada longa, eis o golpe de um tempo. Exercitar-se para poder golpear com rapidez fulminante. O golpe de 2 tempos dos quadris. Esse ritmo deve ser buscado no momento em que desembanho a minha espada e o oponente recua rápido ou retoma instantaneamente sua posição de assalto. Neste caso, finjo atacá-lo e, aproveitando o momento de relaxamento que se segue à tensão de ataque do adversário, golpeio-o sem perda de tempo e, a seguir, dou outro golpe.
Este é o denominado golpe de 2 tempos dos quadris. A explicação por si só não é suficiente para dominar esta tática, mas a prática com certeza levará mais facilmente à compreensão. Munen Muso, ou golpe inconsciente. Munen Muso, libertação de toda e qualquer ideia ou pensamento, estado de serenidade absoluta. No momento em que o inimigo se apresta a me atacar, e eu me preparo para fazer o mesmo, golpeio com toda a força do meu corpo e do meu espírito. A mão golpeia inconscientemente, partindo do vácuo, com rapidez e força. Eis o golpe, Munen Muso. De valor extraordinário, é frequente encontrar esse golpe. Golpe da água corrente. Quando eu me defronto com o inimigo, espada contra espada, e ele procura recuar, desviar-se ou se desembaraçar rapidamente da minha espada longa, cresço de corpo e espírito, e tal a água que se detém diante de um abismo, eu o golpeio com toda a força, o mais lentamente possível. Este é o chamado golpe da água corrente. Uma vez dominado este golpe, serei dono de um eficiente meio de vencer. É importante, porém, conhecer o posicionamento do adversário. Golpe por correlação. Ao iniciar meu ataque, o inimigo tenta contra-golpear ou escapar da minha espada, empurrando-a. De um só golpe atinjo-o na cabeça, nas mãos e nas pernas. Com uma só trajetória da espada longa, golpear várias partes do corpo do inimigo. Eis o golpe por correlação. Aconselho aprender bem esse modo de atacar, porquanto são frequentes as oportunidades de sua aplicação. Deve-se praticar incansavelmente até assimilar bem esta tática. Golpe de Momiji. O golpe de Momiji consiste em derrubar a espada longa do inimigo e reassumir a posição de guarda com a minha espada longa. Diante do antagonista que tenta me golpear, desviar ou aparar minha espada com a sua posicionada na minha frente. A minha disposição é aplicar-lhe o golpe Munen Muso, ou o da faísca de pederneira. Em qualquer destes casos, bato energicamente na espada longa do adversário, mantendo-me firme no domínio da arma inimiga e fustigando-o com a ponta da minha. Dessa forma, as espadas ficam como que coladas, e eu golpeio de cima para baixo, que fará com que o inimigo, fatalmente, acabe por largar a sua espada longa. Com muito treino, torna-se fácil derrubar a espada inimiga. Treinar bem, portanto. Golpe da faísca de pederneira. O golpe da faísca de pederneira consiste em bater com toda a força a minha espada longa contra a espada longa do inimigo, no exato instante em que ambas se encontram, sem levantar nem um pouco a minha espada. Isso significa golpear com força e rapidez, usando pernas, corpo e mãos. Sem um frequente treinamento, é impossível aplicar este golpe. Com bom treinamento, acerta-se com força. O corpo que substitui a espada longa. O que quer dizer também a espada longa que fica no lugar do corpo. Geralmente, quando se golpeia um antagonista, o corpo e a espada longa manobram ao mesmo tempo. Entretanto, dependendo da maneira como o inimigo ataca, pode-se primeiro avançar contra ele com o corpo e, a seguir, atacar com a espada longa. Pode haver o caso de o adversário manter o corpo imóvel, quando se usa a espada longa em primeiro lugar. Mas a regra geral é avançar primeiro o corpo e em seguida dar o golpe com a espada longa. É preciso refletir bem e aprender a golpear. Golpear e bater. Golpear e bater são duas coisas distintas. O golpe, em qualquer de suas formas, é dado com vontade e certeza, ao passo que bater pode ser entendido como um simples esbarrão em alguém. Mesmo no caso de se esbarrar com força e provocar a morte imediata do antagonista, ainda assim trata-se de uma batida. O golpe resulta do ato consciente de golpear. Deve-se fazer bem esta distinção. Bater tanto nas mãos como nos pés do inimigo não passa de batida. Primeiramente, bate-se, para depois dar o golpe forte. Bater tem mais ou menos o sentido de tocar o outro. Com bom treinamento, torna-se fácil distinguir a diferença entre bater e golpear.
pesquisar bem. O corpo de Shulko. O chamado corpo de Shulko consiste no espírito de nunca avançar os braços. Em outras palavras, ao atacar o inimigo estando-se desarmado, jamais estender os braços, mas sim avançar o corpo. Significa adiantar-se ao adversário, jogando rapidamente o corpo antes dele atacar. Quando a pessoa estende os braços, o corpo fica necessariamente para trás. Daí porque se deve avançar com o corpo inteiro. Se os dois antagonistas ficarem ao alcance dos braços um do outro, torna-se ainda mais fácil avançar o corpo. Examinar cuidadosamente o assunto. Corpo de laça e cola. A tática denominada de laça e cola tem como objetivo, ao avançar desarmado, grudar o corpo ao do adversário e não se separar dele. Ao colar-se ao corpo do inimigo, deve-se fazê-lo firmemente, com a cabeça, o tronco e as pernas. Em geral, as pessoas aproximam depressa o rosto e as pernas, ficando, porém, com o tronco afastado. É necessário, portanto, grudar seu corpo ao do outro, sem deixar nenhum espaço entre ambos. Refletir bem. Ganhar pela estatura. A tática de ganhar pela estatura é usada no momento de arremeter contra o inimigo, e seu objetivo é ter o cuidado de não se encolher. Estique bem as pernas, os quadris e o pescoço, encostando o rosto no dele. Ao distender seu corpo ao máximo, você aumentará sua altura e terá mais condições de vencer o adversário. Avançar com força, isso é importante. Grudar na espada do inimigo. Quando o inimigo ataca e eu contra-ataco com a espada longa, aparando seu golpe, avanço com o objetivo de colar minha espada longa à sua. Procuro evitar que as duas espadas se separem. Trato de avançar, evitando bater com muita força na espada longa do adversário. Basta encostar a espada na do adversário e avançar sempre com a minha espada grudada na dele. Isso não apresenta nenhuma dificuldade, desde que se mantenha toda a calma. Grudar é uma coisa, enroscar é outra. Grudar é forte, enquanto enroscar é fraco. Deve-se distinguir bem as duas coisas. Choque com o corpo. Este golpe consiste na decisão de chegar bem perto do adversário, através de uma brecha na sua guarda, e atacá-lo com o corpo. Vire o rosto um pouco de lado e avance batendo com o ombro esquerdo no peito do inimigo. Execute com força esse golpe. No instante favorável, saltar com agilidade sobre o inimigo e bater resolutamente em seu peito. Este método de ataque, se bem executado, tem força suficiente para lançar o inimigo a uma distância de 4 a 5 metros e pode levá-lo ao desmaio. Treinar e aperfeiçoar. 3 maneiras de aparar golpes. Há 3 maneiras de aparar os golpes de espada do inimigo quando se avança contra ele. Primeiro, para interceptar a espada longa do inimigo que ataca, posiciono a minha como se fosse atingi-lo nos olhos. Com isso, desvio sua arma para a direita. Ou então, executo o chamado esperar aparar, no qual intercepto o golpe da espada longa inimiga, empurrando-a como se visasse atingir seu olho direito e fosse tesourar seu pescoço. Ou ainda, no momento do golpe inimigo, dispondo de uma espada curta, não me preocupo muito em deter a espada longa do antagonista. Ataco com a mão esquerda como se fosse perfurar seu rosto. Esses são os 3 modos de aparar golpes da espada inimiga. Pense como se fosse fechar a mão esquerda para golpear com o punho no rosto do adversário. Isso exige muito treinamento. Perfurar a face do inimigo. Para executar esta tática é preciso, no momento de confrontar o inimigo com a espada longa, ter bem firme no espírito a intenção de atingir seu rosto com a ponta da espada, aproveitando o espaço deixado entre as 2 espadas longas. Desde que tenha o firme propósito de atingir a face inimiga, o rosto e o corpo do adversário se tornam vulneráveis, por penderem para trás. Ao tornar o inimigo vulnerável,
fica-se na posição privilegiada de poder vencê-lo de diversas maneiras. É preciso perquirir o melhor modo de fazê-lo. Se durante o combate o inimigo se tornar vulnerável, pode-se vencê-lo rapidamente. Mas nem por isso deve-se esquecer de perfurar a face do inimigo. No decurso do treinamento da arte militar, é necessário exercitar intensamente a fim de conseguir esta vantagem. Perfurar o coração. Quando se apresentarem obstáculos para golpear o inimigo acima e nos lados, durante o combate, procure perfurá-lo, com a intenção de desviar a espada longa do inimigo. Coloque horizontalmente o dorso de sua espada à vista do adversário e, com um pequeno recuo, perfure o seu coração, tendo o cuidado de não entortar a ponta da espada longa. Este método deve ser aplicado quando se está fadigado ou quando a espada não estiver cortando bem. É preciso discernir bem isso. Bradar Katsu Totsu. Os gritos Katsu e Totsu são emitidos quando o inimigo tenta contra-atacar no momento em que você o golpeia e o encurrala. Então você aplica como que tentando perfurar de baixo para cima, tudo em ritmo rápido, gritando Katsu Totsu. Isto é, levante a espada com o grito Katsu e com a intenção de perfurar exclame Totsu. Este é ritmo que se encontra com a frequência na troca de golpes. Para praticar o método Katsu Totsu, levante a ponta da espada longa e procure perfurar o adversário. Ao mesmo tempo que levanta a espada, perfure o inimigo. Esse ritmo precisa ser repetidamente treinado. Aparar com pancada. Quando na troca de golpes com o antagonista, o ritmo do combate se torna confuso, apare o ataque com uma pancada de espada longa e, sem perda de tempo, abata o inimigo. O princípio da pancada não consiste em amparar ou bater com força, mas sim em agir conforme a força do golpe da espada longa do inimigo e golpeá-lo imediatamente após a pancada. O importante é adiantar-se no bater e no golpear. Aperfeiçoando o ritmo da pancada, por mais poderoso que sejam os golpes do adversário, a ponta da sua espada longa não sofrerá recuo, desde que você esteja preparado para a ação de dar a pancada. É preciso aprender bem e pesquisar muito esta técnica. Diante de inimigos numerosos. No caso do confronto de muitos inimigos, isto é, de enfrentar sozinho um grande número de adversários, deve-se proceder da seguinte forma: desembainhar-se as duas espadas, a longa e a curta. Toma-se posição de guarda com as duas espadas estendidas, à direita e à esquerda. Mesmo que os inimigos ataquem dos 4 lados, procure rechaçá-los numa direção. No momento do ataque inimigo, procure perceber quem avança primeiro e quem vem depois, atacando de imediato os da frente sem perder de vista a situação como um todo. Golpear os adversários que estão à frente e, com o retorno da espada longa, abater aqueles que se encontram do lado. É arriscado errar o golpe e perder tempo. Voltar incontinente à posição de guarda, com as espadas nos 2 lados, abatendo primeiro os inimigos que atacam na frente e a seguir os de trás. É preciso forçar os inimigos a fazerem uma formação igual à dos peixes em cardume, em fila indiana, e no momento em que se desorganizar, formando grupos separados, golpeá-los sem perda de tempo e com força e determinação nos seus pontos de junção. Se não concentrar toda a sua atenção em persegui-los, poderá ter maus resultados. Também não é bom atacar apenas um adversário por vez à medida que ele avança, pois aí se perde tempo. É preciso achar o ritmo dos inimigos, atacar seus pontos fracos, abatê-los e vencê-los. Em seus treinamentos, procure reunir um grande número de pessoas para servirem como adversários e encontrar o melhor meio de vencê-los. Uma vez entendido o espírito desta técnica, poderá vencer sem dificuldade, não só um como 10 ou 20 inimigos. Exercitar e refletir bem. Vantagens da troca de golpes. As vantagens da troca de golpes residem em compreender as razões de vencer com a espada longa na arte militar.
Como não é possível descrever em minúcias essas razões, treinar bastante para conhecer os meios de chegar à vitória. Os verdadeiros mandamentos da arte militar são revelados pela espada longa, diz a tradição. Um golpe. Pode-se vencer com toda certeza desde que se compreenda o espírito de um só golpe. Para isso, é necessário o estudo profícuo da arte militar. Treinando bem e compreendendo o sentido deste golpe, a pessoa familiariza-se a tal ponto com a arte militar que sempre poderá triunfar. Deve-se treinar bem este golpe. Comunicação direta. O espírito da comunicação direta é o modo como os verdadeiros mandamentos da escola Niten-Ichi são recebidos e transmitidos. Treinar intensamente o corpo para absorver o espírito, diz a tradição. O que ficou escrito até aqui explica de modo geral o Kenjutsu, a arte da espada da escola Ichi. Para saber como vencer a espada longa na arte militar, aprenda primeiro a sequência das 5 posições básicas e com ela as 5 posições de guarda, absorvendo naturalmente os mandamentos da espada longa. Isto implica tornar o espírito muito alerta e vivaz, e conhecer o ritmo dos mandamentos, aperfeiçoando no manejo da espada longa, ou seja, movimentando o corpo e as pernas conforme a vontade do espírito. Pode-se então vencer um, depois 2, sabendo com o tempo discernir o bom do ruim na arte militar. Procure compreender em profundidade o conteúdo deste livro, treinando item por item, lutando com adversários e conquistando aos poucos a vantagem dos mandamentos. Mantendo o seu espírito sempre atento e decidido, mas sem precipitação, é possível absorver as virtudes destes mandamentos e, por meio de treinamento e disciplinado, enfrentar em duelo qualquer adversário que aparecer pela frente, aprendendo a conhecer, assim, os modos de pensar deles. Dentro deste espírito, passo a passo, se percorrem as mais longas distâncias. É preciso ponderar com calma e tomar como missão de samurai a prática deste método. Hoje você terá vitória sobre o que foi ontem. Amanhã, triunfará sobre os menos preparados. Depois, sobre os mais competentes. Seguindo o exposto neste livro, esteja sempre atento para nunca se desviar dos verdadeiros mandamentos. Mesmo que vença alguns inimigos, se isso foi feito contrariando as normas ensinadas aqui, você está fugindo dos verdadeiros mandamentos. Com o espírito impregnado dessas vantagens, está preparado para vencer até dezenas de antagonistas. Então, terá aprendido a sabedoria do Kenjutsu, e com ela, a arte militar aplicada ao combate individual, ou ao confronto de exércitos. É preciso forjar a sua arte da espada com treinamento de 1000 dias. Depois, poli-la com treinamento de 10.000 dias. Examinar e apreciar bem. Apoie este projeto com sua inscrição e seu like. Se possível, compartilhe este vídeo. A sua participação é fundamental para o futuro deste canal. Una-se ao santuário, pois aqui o conhecimento é sagrado.